Olá! Hoje, no Matemática Mais Simples, vamos abordar o tema das progressões aritméticas. Comecemos por definir progressão. Uma progressão não é nada mais, nada menos que uma sequência ordenada de números que se relacionam entre si através de um valor que é constante e que vamos chamar de R. Este R é a razão da progressão e, como referi, é constante e é diferente de zero. Vamos chamar a n os termos da progressão. Então, uma progressão pode ser definida pelos seguintes termos. Temos o termo 1, que será o primeiro termo, o termo 2, segundo termo, etc., até ao penúltimo termo e, por fim, o último termo, que será o enésimo termo. Vamos considerar para o efeito que R pertence ao conjunto dos números reais, exceto o zero, e n é um qualquer número pertencente ao conjunto dos números naturais. Nas progressões aritméticas, e a partir do segundo termo inclusive, a razão pode ser obtida pela diferença entre um determinado termo n e o seu imediatamente anterior. Vamos ver um exemplo que comprova isso mesmo. Então, se nós tivermos um termo 1 igual a 2, um termo 2 igual a 4, um termo 3 igual a 6 e o quarto termo for igual a 8, etc., verificamos que a diferença do segundo termo com o primeiro é igual a 2. O terceiro termo com o segundo, que é o seu imediatamente anterior, é também igual a 2, e o mesmo se verifica no caso da subtração do termo 4 com o termo 3. Então, podemos concluir que este número, que é comum às subtrações de um determinado termo com o seu imediatamente anterior, é 2 e é a razão desta progressão aritmética. Estamos então em condições de calcular o termo geral de uma progressão aritmética. Este termo geral permite-nos saber o valor de um qualquer termo n de uma determinada progressão. Vejamos o seguinte detalhe. Então, nós vimos que a razão é igual à subtração de um termo n pelo seu imediatamente anterior e, por equivalência, temos que o termo n é igual à soma de t de n menos 1 mais a razão. Aqui podemos ver que o segundo termo é então igual ao primeiro mais a razão. Já o terceiro é a mesma coisa. O terceiro termo é igual ao seu imediatamente anterior, que é o segundo, mais a razão. No entanto, como podemos ver, aqui o termo 2 está escrito de uma forma mais extensa, ou seja, o termo 2 pode ser escrito como o termo 1 mais o R. Então, substituindo o termo 1 mais o R, que é o termo 2, mais outro R, é igual ao termo 3, que dará que o termo 3 é igual ao primeiro mais duas vezes a razão. O mesmo se verifica no caso aqui do termo 4, do quarto termo, que será igual ao termo 1 mais 3 vezes a razão. Tendo isto n vezes, chegamos a que um determinado termo n é igual ao primeiro termo mais a multiplicação de r pela diferença entre a posição desse enésimo termo menos a primeira posição, menos 1. No entanto, por vezes é conhecido um termo p diferente do termo 1 e este termo 1 não é conhecido. E então, para calcular o termo geral de uma progressão, podemos usar a seguinte expressão. Então, temos o termo n, este é igual a um termo p, mais a multiplicação da razão pela diferença da posição do enésimo termo, menos a posição do termo p. Vejamos agora um exercício em que queremos determinar a razão e o termo geral de uma progressão aritmética em que sabemos o segundo termo, que é 4, e o sexto termo, que é 12. Nestas condições, e usando a cábula aqui do termo geral de uma progressão aritmética, vamos proceder à substituição, sabendo que Tn será o termo 6, que é igual a 12, o Tp será o sexto termo, que é igual a 4, e substituindo, Tn é então 12, igual a 4, que é o Tp,
mais a diferença das posições, ou seja, nós temos o sexto termo e o segundo, 6 menos 2 vezes r. Fazendo as contas, iremos chegar a um r igual a 2. Para o cálculo do termo geral, tanto poderíamos usar o sexto termo como o segundo. Eu usei o segundo apenas por simplificação. Então, um Tn é igual ao segundo termo, mais a multiplicação da razão, que é 2 que calculamos aqui, por a diferença das posições do enésimo termo com a segunda posição, que é a posição do segundo termo. Fazendo as contas, chegaremos a um termo geral igual a 2n. Este é o termo geral do exercício. Então, e agora, se eu quiser a soma de n termos consecutivos de uma progressão aritmética? É bastante simples, vejamos. Para calcularmos a soma de n termos, basta somar o termo 1, o primeiro termo, com o segundo termo, com o terceiro, etc., até ao termo n, até o enésimo termo. Mas, como vimos, qualquer termo pode ser escrito pela soma do primeiro termo com a razão. Agora, o valor que estará a multiplicar pela razão é o tal n-1. Podemos ver agora que também podemos obter a soma. Aqui foi de 1 para n, ou seja, de forma crescente nos termos, mas podemos também ir de forma decrescente. Podemos ir do último para o primeiro. E vejamos que, tendo o último termo, o penúltimo termo é dado pela diferença do último com a razão. Mais, neste caso, o antepenúltimo termo é igual à diferença do último termo menos 2 vezes a razão, etc. Se formos somar as duas somas, verificamos que, se eu somar t1 mais tn, é igual ao próprio t1 mais tn. Se eu for somar t1 mais r mais tn menos r, mais r menos r, corta, corta, dará então t1 mais tn. E a mesma coisa se verifica daqui para a frente, até ao fim. No final, verificamos que, se fizermos a soma das duas expressões, esta será igual a t1 mais tn vezes n vezes em que fizermos esta soma. E por isso chegamos à expressão da soma de n termos consecutivos de uma progressão aritmética, em que é dada pela soma do primeiro termo mais o enésimo termo vezes o número de termos a dividir por 2. Vejamos agora um exercício em que pretendemos determinar a soma dos 6 primeiros termos de uma progressão aritmética. Para isso, vamos usar os termos que já usámos no exercício anterior. Temos o segundo termo igual a 4, o sexto igual a 12 e já sabemos a razão, que é igual a 2. Vimos no slide anterior como é que se calcula a soma de n termos consecutivos e, para isso, verificamos que precisamos do primeiro termo. Temos o segundo, vamos calcular o primeiro. Sabendo que o segundo termo é igual ao primeiro mais a razão, fazendo a diferença, calculamos o primeiro termo, que é igual a 2. Basta substituir e então a soma de 6 termos consecutivos a partir do primeiro é igual a 2, que é o valor do primeiro termo, mais 12, que é o valor do sexto termo, que está aqui, vezes 6, porque estamos a calcular 6 termos, a dividir por 2, que é igual a 42. Mas e se a soma não começar no primeiro termo? Ou seja, mantendo as mesmas circunstâncias e sabendo o termo geral, queremos calcular a soma do décimo ao 20º termo inclusive, isto é, o décimo e o 20º estará incluído na soma. Primeiro, devemos calcular o décimo termo. Então, tendo o termo geral da progressão aritmética, este diz que qualquer termo n é igual a 2 vezes a posição do termo, ou seja, queremos o décimo termo
o valor deste será 2 vezes a posição, vezes 10, que é igual a 20. A mesma coisa se aplica no 20º termo, que é igual a 40. Verificamos agora que queremos a soma do 10º até ao 20º. Ou seja, do 9º termo para trás, esses termos não contam. Queremos apenas estes aqui. Então, nestas circunstâncias, verificamos que, se fizermos 20 termos menos 9 que não contam, estamos a somar 11 termos. E porquê é que eu fui calcular quantos termos estavam a ser utilizados nesta soma? Isto porque, quando não começa no primeiro termo, a expressão difere um pouco. Neste caso, a soma de p a n é igual ao valor do termo p somado ao valor do termo n a dividir por 2 vezes n, a posição n, menos p mais 1. Vejamos. Temos o 10º termo, que é igual a 20, o 20º termo, que é igual a 40, e então a soma do 10º ao 20º, incluindo tanto o 10º como o 20º, é igual ao valor do 10º termo, que é 20, mais o valor do 20º termo, que é 40, a dividir por 2, vezes o tal 11. 20 menos 10 mais 1 é igual a 11, e esta expressão será igual a 330. Este vídeo foi uma abordagem bastante simples das progressões aritméticas. Quero que, se tiveres alguma dúvida ou questão, que me coloques na página Contactos, e se tiveres alguma sugestão para próximos vídeos, também deixa-me essa informação. Obrigado e até à próxima.